Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Faz tanto tempo que eu não falo isso e faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo também, ainda mais em um ambiente externo, um ambiente especial. Eu costumava fazer vídeos assim e amava fazer vídeos assim. Muita coisa aconteceu para que eu parasse de gravar vídeos, muita coisa de cobranças, de ter o vídeo perfeito, o cenário perfeito, o barulho perfeito. Inclusive tem uma caixa d'água aqui girando água. E tudo bem se tiver um barulho, mas isso agora, porque eu vivi um momento que muitas outras influenciadoras, muitas outras youtubers, booktubers, enfim, já passaram ou ainda vão passar, que é essa questão da cobrança de ter algo perfeito. Mas a verdade é que isso vai acabando com que a gente perca a nossa essência, perca quem a gente realmente é frente à câmera e fora da câmera. A gente é uma pessoa só e a gente tem que passar isso. Tem que não, mas a gente deveria passar isso tanto em vídeo quanto na vida mesmo, pra ser sempre quem a gente é, independente de qual meio de comunicação, de qual forma que a gente vai expressar as nossas ideias. E eu fui perdendo realmente o gosto de fazer vídeos por essa pressão de ter algo perfeito. Um vídeo que eu vi recentemente foi da Boca Rosa. Eu acompanho ela desde que ela começou no YouTube praticamente. E ela me influenciou muito ao longo da vida. Ela é uma influenciadora de maquiagem, nada a ver comigo, porque eu mesmo não uso maquiagens. E o último vídeo que ela fez, que é o motivo por ela ter voltado para o YouTube neste ano, agora, e explicando mesmo, é uma Maqui Fala. E ele diz muito também de por que eu me afastei do YouTube e de por que talvez eu tenha voltado a gravar vídeos. Eu gosto muito de falar sobre literatura, eu acredito muito no poder da literatura e eu já falei isso diversas vezes. Acredito mesmo na força que as palavras têm. E para falar realmente mais sobre isso, eu trouxe 2 livros. Um que eu finalizei recentemente e um que eu estou lendo. Ambos são de não ficção. Vou começar falando sobre a Segunda Guerra Mundial, do Martin Gilbert, que tornou-se um dos meus livros preferidos da vida. Eu fiquei muito impactada com essa leitura, com a forma como ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um episódio que eu já estudei bastante no ensino médio. Era um tema que eu era fascinada quando eu tinha meus 15, 16 anos. E hoje, aos 23, eu posso dizer que continuo fascinada por esse tema, porque após a Segunda Guerra Mundial e durante, enfim, foi uma fase que significou muito para os dias de hoje. Muito veio daqui da Segunda Guerra Mundial. É um período marcante, um período que foi divisor de águas mesmo e que demonstra também como a humanidade é de verdade. Aqui é a face, é a cara da humanidade, tanto nas questões desses horrores, dessas atrocidades, quanto as nossas questões científicas, as nossas buscas incessantes. A gente está sempre buscando mais poder e mais, não só conhecimento, mas além do conhecimento tem essa gana por ser maior, ser mais do que o outro, e tudo isso é refletido neste livro. É claro que eu não vou fazer um resumo deste tijolo e nem vou falar sobre todo o período da guerra, porque foram realmente 5 anos de muitas fases distintas, muitos acontecimentos. Bom, vamos ter que lidar com um pedreiro agora lidando na obra, mas é isso, acontece. Esse livro tem toda uma abordagem mais de diário. Ele conta dia a dia da guerra, seja no período da guerra mesmo, ele faz alguns parênteses que vão incluindo as questões judaicas, incluindo as atrocidades cometidas pelos alemães aos judeus e também a outros povos que eles foram conquistando, como poloneses, iugoslavos, russos. Enfim, todos eles passaram de alguma maneira pelos campos de concentração. E algo que eu não sabia, que eu fiquei extremamente perplexa, porque quando a gente estuda sobre os campos de concentração, se fala muito sobre as câmaras de gás. E elas realmente constituíram boa parte dos campos de concentração. Mas não foram o estopim, elas foram bem depois e começaram primeiro com os fuzilamentos. E quando se viu que os fuzilamentos não iam dar conta de tantas pessoas para matar, porque foram milhões de judeus mortos e outros povos, eles deveriam achar uma maneira mais fácil de dizimá-los. E aí começaram alguns testes, e a primeira amostra de uma câmara de gás foi dentro de um carro. Enquanto eles iam viajando, eles iam sendo asfixiados pelo gás que saía dentro do veículo, e tudo isso foi sendo transformado até chegar nas câmaras de gás. E isso eu não fazia a menor ideia. Foi uma experiência, eles experimentaram diversas formas de matar para depois chegar até as câmaras de gás, que era uma forma mais rápida para que eles fossem dizimados. E tudo isso é difícil falar
porque eram barbáries foram cometidas aqui, e é impossível você falar de Segunda Guerra Mundial sem falar de morte, porque afinal foi uma das maiores matanças da história e não faz muitos anos, foi ontem, foi ali em 1939 até 1945, foi ontem. Pessoas ainda estão vivas desses acontecimentos e a gente tem essa história sendo muito presente nos dias atuais. Muito do que a gente viu lá continua existindo até hoje. A própria internet é um reflexo do que começou lá na Segunda Guerra Mundial. Invenções mesmo surgiram lá, como a bomba atômica que dizimou também depois Hiroshima e Nagasaki no Japão. E a gente precisa falar sobre isso para entender a nossa vida hoje, como a gente vive, como a gente se comporta. E se comportar também é uma coisa muito marcante aqui, porque a gente tem toda essa população sendo tratada como se eles fossem a escória da humanidade. Os judeus, eu não sabia o motivo por que eles eram tão maltratados, o que havia acontecido, por que eles eram tão perseguidos, e eu fiquei com essa dúvida, essa pulga atrás na orelha. E quando eu finalizei esse livro, eu queria muito saber por quê, o motivo. Realmente quis pesquisar sobre isso. E um livro caiu nas minhas mãos, que não tem nada a ver com o assunto, mas que eu entendi que tem tudo a ver com o assunto, é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Este livro que tá destruindo a minha cabeça completamente, tanto que eu tive vontade de fazer esse vídeo também para falar sobre esse livro, que fala sobre esses períodos de transição na história, transição no sentido temporal, não no sentido de realmente fazer uma história linear, um curso linear, porque a história não é linear. O sistema capitalista de hoje não é linear, ele teve todo um período de mudanças, de curvas, ele não é essa transição do período feudal para o período capitalista, não tem nada a ver com isso. Aconteceram muitas coisas durante esse processo. Ela começou o livro introduzindo então esse sistema feudal dos camponeses, dos nobres, do clero, da igreja, que esse período que veio antes da Igreja Católica era constituído por muitos povos judaicos. Eles tinham uma grande influência na nobreza, na vida social, e eles passaram a ser perseguidos pela Igreja. Eles começaram a ser expulsos da França e da Inglaterra, e eu não sabia de nada disso. Inclusive, esse livro eu digo que é uma explosão na cabeça, porque boa parte do que eu estou lendo aqui eu não fazia a menor ideia, porque o que a gente aprende nos livros didáticos, o que a gente aprende em sala de aula é muito superficial, é muito limitado. Aqui, inclusive, ela fala, essa parte que eu falei da transição do capitalismo, enfim, do feudalismo para o capitalismo, não foi uma coisa linear, porque na escola a gente aprende que as revoltas camponesas não deram certo porque elas eram desorganizadas, porque elas eram descentralizadas, mas a verdade é que as revoltas camponesas não deram certo porque elas foram dizimadas pela nobreza e pelo clero, e isso é o que não é contado pra gente, não é passado pra gente. Eu, pelo menos, não fazia a menor ideia disso. E é algo que eu fico pensando o quanto a gente é alienado. A gente é alienado tanto pela escola, tanto pela mídia, pelo governo, por tudo que nos cerca. É como se a gente não tivesse acesso à informação verdadeira. E eu me senti muito assim, inclusive é por isso também que eu venho aqui indicar fortemente esse livro, tanto da Segunda Guerra Mundial, porque a gente precisa, sim, saber o que acontece no mundo, mas tem uma ressalva para este livro. Ele, com certeza, tem um viés do ganhador da história, porque ele foi escrito por um inglês. Você tem que ter noção de que muitas passagens aqui vão ter o teor da pessoa que ganhou a guerra. E é algo que eu venho policiando muito nos últimos tempos, e depois que eu comecei a entender que cada pessoa escreve pelo seu viés ideológico, pelo seu viés de nacionalidade mesmo, não sempre, claro, mas ele vai puxar a sardinha pro seu assado, ele vai querer falar bem do seu país. Mas tirando essas passagens, ele se mantém bem fiel ao que realmente aconteceu. Ele pode sim ter alguns deslizes, digamos assim, no percurso, falando bem dos aliados, mas ele vai retratar a história fielmente como estava acontecendo, com várias informações riquíssimas. Eu devorei essa história em um mês, que eu não esperava ler do começo ao fim. Eu peguei despretensiosamente, comecei a ler, e quando eu vi eu não conseguia mais parar. Eu precisava continuar, eu precisava saber o que ia acontecer, por mais que eu já soubesse, mas o livro é envolvente, o livro te envolve, você precisa saber todo esse desenrolar, e é fantástico, realmente um dos meus preferidos da vida. Demorei anos
anos para ler esse livro. Eu ganhei ele do meu irmão em 2015 e nós estamos aí 5 anos depois. Talvez tenha sido um dos momentos mais importantes nesse período histórico que a gente está vivendo no Brasil, porque tem tudo a ver. E é esse se questionar incessante que eu acho fantástico na literatura, porque você sempre tem novos livros para descobrir novas coisas e se perguntar outras coisas e não se acomodar nas ideias. Isso que eu acho mais importante. Um autor pode falar para você, ah, é assim. O outro autor vai lá e fala, não, foi assado. E daí vem um outro autor e fala, não, mas peraí, foi desse jeito. Então você tem várias formas de interpretar a história, de ver o mundo, de ver a vida mesmo, de diversas formas diferentes. E eu estou agora indo pela parte em que ela fala bastante sobre o Karl Marx, um escritor que eu tenho muitas dificuldades para entender. Eu acho que muitas pessoas também têm dificuldade para entender. Todos esses filósofos, esses sociólogos, a forma como eles falam, como eles dialogam com a sociedade não é uma forma fácil. Eu acho isso muito estranho e esquisito, porque eles falavam com as massas de trabalhadores, enfim, mas a linguagem deles não é acessível. E isso me faz ter uma pulguinha atrás da orelha. E aqui ela fala muito sobre o Marx, inclusive essa expressão que é a acumulação primitiva, vem do Marx e do Adam Smith. E eu não tenho nenhuma formação acadêmica também que me aprofunde no assunto. Inclusive a palavra acumulação primitiva, eu dissequei ela, falando tanto que é acumulação, seja de bens, seja de pessoas, acúmulo de material, acúmulo de dinheiro, quanto a primitiva, que nos remete à originária, nos remete a primórdios. Enfim, eu vou dissecando as palavras para conseguir fluir na leitura. Inclusive, a Segunda Guerra Mundial é super fluido, não tem palavras difíceis, não tem palavras que você nunca ouviu falar na sua vida. Aqui você vai precisar ter um pouco mais de calma, mas ele não é um livro impossível. É um livro que, se você tiver um pouquinho de paciência, o ritmo vai fluindo também. Eu li numa sentada o primeiro capítulo e isso vai de cada leitor. A leitura nunca é igual para todo mundo, mas eu estou conseguindo ler de uma forma tranquila, por mais que às vezes eu precise sim parar para pesquisar uma palavra, pesquisar uma expressão, pesquisar um autor. Vai tudo de como você é leitor. Eu, inclusive, rabisco o livro todo, marco o livro todo. Não sei se vai dar pra ver. Eu gastei, eu acho que uns 10 marca-textos nesse livro aqui, porque eu grifei ele inteiro e escrevi nele inteiro de lápis, troquei de cores para datas. Enfim, eu tenho um processo de leitura porque é a forma com que eu consigo aprender mais facilmente. Ele não começa logo de cara falando das mulheres, da caça às bruxas, que é algo que, gente, sinceramente, eu nunca ia imaginar que a gente foi dizimada lá nos primórdios para começar o capitalismo. Para o capitalismo ser instalado, as mulheres tiveram que ser dizimadas. Isso dá pano para manga pra gente pensar realmente. E eu vou continuar lendo e quem sabe futuramente eu fale mais sobre ele, porque tá destruindo a minha cabeça. E enfim, foi isso. Foi esse vídeo meio confuso, meio cheio de ideias diferentes, cheio de períodos históricos bem misturados, mas que fizeram com que eu tivesse muita vontade de vir aqui gravar esse vídeo. Isso é algo que tocou meu coração e eu quis muito vir falar sobre eles. Recomendá-los infinitamente. E se vocês tiverem indicações também de livros que explodam a cabeça, deixem embaixo nos comentários. Vamos continuar conversando e falando sobre o mundo fantástico da literatura. Não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no Pensar a Ler para receber os novos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!